Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, 28, é que eu não estava enxergando, botei o óculos aqui, 28 de maio de 2024. Muito bom estar com você nesta noite de terça, aqui ao vivo, com mais um programa Opinião. Hoje é terça, né, Lorenberg? Terça-feira. É porque às vezes a gente tem que conferir. O Lorenberg não deixou eu errar e por isso que eu fico só. É bom ter você aqui mais uma vez em nossa companhia, programa Opinião, sempre, segunda a sexta, com informações. Geralmente uma grande entrevista, importante entrevista que agrega valor em termos de informações ao seu dia, não é? Como a de hoje, por exemplo, Arthur Nogueira está aqui, ó. Superintendente da PRF aqui no estado de Mato Grosso, mais uma vez nos dá a honra da presença para a gente falar, para nós falarmos sobre as coisas da nossa PRF aqui em Mato Grosso. Eu já vou adiantando que tem muita coisa acontecendo no trabalho dos nossos agentes da PRF, né? O Arthur vai falar aqui as grandes novidades, fique bem atento porque o Opinião só está começando. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão aí, interaja com a gente, 99932-2529, está aí na tela para você interagir conosco. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então você que acompanha o programa Opinião, né, também além do canal 22, pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. É só chegar ali na TV, no Face, na sua página ali, né, digitar lá TV Pantanal 22 HD e lá estamos nós, não é, ao vivo para todo mundo. Obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Arthur Nogueira, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, não é? Você que é muito corrido lá e às vezes não dá e a gente acaba agendando quando dá. Já vou perguntando, tem um assunto aqui, tem uma operação agora, não tem? Da dependência? Qual que é o... Corpus Christi. Corpus Christi, dependência. Dependência é lá no... Setembro. Mas por fora que surdo-embingo. A Corpus Christi, como é que está essa operação? Qual que é a programação dela e a meta, especialmente na comparação do ano passado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg, a todos que acompanham o programa Opinião nessa noite fria, gelada em Cuiabá, né? Sai na rua, pouca gente, então já estou aqui bem agasalhado e já preparados para a Operação Corpus Christi. Ela começa às 0h de quarta-feira, vai até domingo, onde as 5 principais rodovias terão um incremento de fiscalização. Os policiais são convocados em caráter extraordinário para fazer plantão de 6 ou 12 horas, dependendo da região. O foco principal é o controle da velocidade, com a utilização dos radares operados pelos agentes, nos pontos que a gente já sabe que os motoristas costumam acelerar mais e dar ocorrência de acidentes, e as ultrapassagens, aquelas ultrapassagens em pontos que não são permitidas ou naqueles pontos que... por mais que seja permitida, ela é mal sucedida. O motorista não sabe realizar com segurança e ocasionam as colisões frontais. E, claro, não pode ficar de fora a utilização dos bafômetros para identificar aqueles motoristas que ainda insistem em consumir bebida alcoólica para depois dirigir. São condutas de extremo risco que ocasionam as mortes nas rodovias federais. Ou seja, né, há que se pudermos dar um conselho aqui aos motoristas, a parcimônia começa de quando você starta, quando você decide viajar, vai viajar, não deixar para viajar muito em cima daquele horário, daquele prazo que você precisa de cumprir, ou enfim. Então, se você se programar com uma certa antecedência, sair um pouquinho antes, logo você não terá aquela coisa de ter que correr para depois chegar ao ponto de
precisar de ter que fazer uma ultrapassagem e acabar sendo fatal. Culturalmente no Brasil, as pessoas decidem viajar muito em cima da hora. Falar é bem ali e faz uma viagem aí de 300, 400, às vezes até mais, né, num estado como Mato Grosso, e quando vai sair do estado essa distância é maior. Então ele não observa a manutenção do veículo, não consulta a documentação do veículo, não lembra do IPVA, do licenciamento, né, esquece quando tem criança que tem que utilizar a cadeirinha, o assento de elevação, depende da estatura, e ele sai em cima da hora, já sai do trabalho se preparando, muitas vezes está cansado, não descansou direito e vai fazendo esse trajeto com impaciência, fazendo aquelas ultrapassagens que só quem anda nas rodovias sabe o risco que é esse tipo de comportamento. Então o que a gente pede? Faça a programação da sua viagem, não tenha pressa, né? Se vai atrasar 1 hora, 1 hora e meia, o importante é você chegar em segurança. Perfeito. Você falou da cadeirinha ainda. A cadeirinha ainda é obrigatório o uso da cadeirinha no banco traseiro para criança? Sim, esses dispositivos de segurança que vêm desde o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação. É exatamente para que o cinto de segurança, que ele é pensado para estatura acima de 1,30 m, tenha o seu efeito. Então, as estaturas menores com a estrutura menor precisam desses dispositivos. É por idade ou por estatura? Por exemplo, uma criança a partir dos 10 anos, mais uma criança que desenvolveu rápido, assim, que tem um corpo já... Tem criança aí de 10 anos aí que está bem nutrida, né? Está bem avançada no tamanho, né? A partir de que idade ou de que estatura que é permitido usar o banco da frente, por exemplo? Para não ter erro, a hora que a criança senta no banco, o cinto de segurança tem que pegar aqui do ombro e fazer esse corte. Ele não pode ficar aqui no pescoço. Se ele ficar aqui no pescoço, significa que ele precisa do assento de elevação para que esse cinto fique na parte torácica do corpo, porque na hora de fazer o movimento, ele não vai ser enforcado pelo cinto de segurança. Nesse aspecto, segurar. Sob esse ponto de vista e com essa informação, então aquele que é desprovido de altura, um anão, por exemplo, ou uma pessoa baixinha também, que vá ter complicações com o cinto de segurança, você não vai poder puni-la, porque, ó, peraí, seu Arthur, aqui minha identidade aqui, eu já estou com 40 anos já, sou pequenininho assim, quer dizer... Mas aí tem a estatura, na lei prevê a estatura, exatamente por isso, 1,30 m. 1,30 m. Então é necessário conjugar a estatura, a idade e... né, essa situação, porque alguns veículos, por exemplo, os mais antigos, professor Lorenberg, o cinto já era fixo, ele não se movimentava. Hoje você regula a altura do cinto, exatamente para não pegar aqui. Tem muita gente que nem sabe que existe isso ali, é só olhar para o lado, na coluna, você consegue regular a estatura do cinto para que ele fique exatamente no lugar onde é para ser a projeção da indústria automobilística. Lorenberg. Superintendente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas muito bom mesmo tê-lo aqui para falar de assuntos tão importantes que é as funções ou as tarefas da PRF. Superintendente, por falar em segurança, recentemente, para ser mais preciso, no mês de abril, o senhor concedeu uma entrevista e nesta entrevista o senhor chegou a dizer que a segurança no trânsito está sustentada, está baseada em 3 pilares: a legislação, a fiscalização e a infraestrutura. E aí eu tenho 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas, superintendente. Até para abusar no bom sentido do seu conhecimento, da sua sabedoria e da sua experiência. No aspecto da infraestrutura federal, Mato Grosso está bem servido ou não está tão bem servido assim? A segunda questão, no que diz respeito à legislação, a legislação atual, ela está à altura das necessidades que o trânsito, que todos nós precisamos, ou ainda não, precisa de reajustes aqui e acolá. E a terceira e última, com relação, o senhor falava agora há pouco, na segunda resposta que o senhor deu, nas perguntas que o Paulo fez, o senhor falava da questão da bebida alcoólica. No ano que passou, e principalmente nesse começo de ano,
qual é o índice percentual de acidentes provocados por motoristas com bebidas alcoólicas? Excelentes questionamentos e muito pertinentes, professor. Como sempre, né? Trazendo aí assuntos de extrema relevância. Vamos começar pela infraestrutura em Mato Grosso. Quem conhece Mato Grosso, como eu que já estou fazendo 30 anos de carreira, deu uma melhorada, mas está muito aquém do volume de veículos. E se considerarmos que os veículos evoluíram, sobretudo os veículos de carga, que representam mais de 80% que circulam nas nossas rodovias, 25 metros, 30 metros de largura, era 57 toneladas, passou a 74 toneladas de peso bruto total, essas rodovias em vários trechos ainda não comportam esse volume de veículos. Por isso, o risco. Então, nós temos rodovias de pistas simples, que é a grande parte da malha rodoviária federal no estado, que, por exemplo, não tem acostamento. Então, ela é estreita, 6,90, os veículos estão se cruzando. Aquele retrovisor das carretas dá a impressão que eles vão bater a todo momento que uma carreta cruza com a outra. Então, qualquer descuido de um dos motoristas vai acontecer esse abarroamento. Então a gente fica feliz quando há a projeção da duplicação, como está ocorrendo entre Posto Gil até Nova Mutum. 15 quilômetros já foram entregues pela nova Rota do Oeste e está avançando. Serão 86 quilômetros que refletirão muito no índice de acidente, que ali é muito conhecido por ser um trecho violento, exatamente por essa característica, 6,90 de largura, não tem acostamento. Quando tem acostamento, ele não é pavimentado e tem um desnível entre o asfalto e o acostamento. Se sair principalmente ônibus, ele tende a tombar, a sair de pista e muitas vezes até capotar, causando acidentes graves. A questão da legislação, quando você pega o Código de Trânsito Brasileiro, as mais de 1000 resoluções que o CONTRAN tem publicada, que regulam os artigos do Código de Trânsito Brasileiro, se todo mundo seguisse aquilo que está ali, nós teríamos um trânsito muito mais seguro. Porque ali prevê toda a conduta, desde a conduta do pedestre até o motorista profissional categoria E. Tudo aquilo que ele tem que fazer antes, durante, e em caso de emergência. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro com as penalidades. Embora eu tenha até uma crítica com relação a algumas infrações, com relação ao valor, que já estão com valores de mais de uma década atrás. Então você tem ali uma conduta que muitas vezes vai causar um acidente, que a multa é de R$ 53,00. Ou de R$ 85,00, por exemplo. Então, muitas vezes, o motorista, por 1 minuto, ele prefere cometer aquela infração, pagar uma multa de R$ 85,00 e seguir a viagem. Por exemplo, a evasão de pesagem de veículo de carga. Sai bem mais em conta para o motorista ele evadir a balança de fiscalização. Se ele conseguir, ele vai pagar R$ 85,00, do que ele for na balança e com o peso que ele sabe que ele está carregando a mais, ele vai pagar milhares de reais no valor da multa. E o fator humano, que entra, o fator da fiscalização e da educação. Hoje, quase que 100% dos acidentes, com base nas estatísticas 2023 e 2024 em Mato Grosso, a causa é a conduta do motorista. Ele fez uma escolha de ultrapassar, ele não deu tempo, ou estava no local proibido e colidiu frontalmente, ou precisou sair de pista. Ele estava dirigindo sob efeito de álcool, ele estava com a velocidade muito acima da permitida, especialmente em trechos de curva, então ele sai de pista, ou ele estava com seu veículo em condições ruins de trafegabilidade, como o sistema de freio, como ocorre na Serra de São Vicente. O sistema de freio falha e o sistema de freio ele não vai dar um problema da noite para o dia. Os veículos hoje têm os sensores que avisam que há um problema no sistema de freio. Então, é necessário parar imediatamente para fazer essa manutenção. E as fiscalizações têm se intensificado com relação ao controle de velocidade com os radares. Esse ano, a gente só agora em maio já chegou a 170 horas de operação desse equipamento.
comparado a 69 horas do ano passado. Isso refletiu no maior número de autos de infração e refletiu na diminuição da letalidade dos acidentes. O ano passado, em maio, até ontem, perderam a vida 22 pessoas e esse ano 14, é uma diferença de 33%, porque os acidentes ocorrem com a velocidade menor, as massas representam uma menor letalidade nos ocupantes do veículo. Deixa eu entender então, em termos de vítimas fatais, ano passado, compreendendo esse período, nós estamos em maio, não é? Nesse período, no ano passado... Só no mês de maio, porque nós estamos agora no Maio Amarelo. É a campanha em todo o Brasil do Maio Amarelo. De 1º de maio a ontem, dia 27, em 2023, foram 22 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso que perderam a vida. E agora, em 2024, 14 pessoas. Então, foi uma redução de 33%. Quando você pega o número de acidentes, foram 189 esse ano, 164 o ano passado. Mas como assim? Mais acidentes e menos morte? Porque os acidentes ocorreram com a velocidade menor. Então, a gente está falando de danos materiais e ferimentos leves, porque a velocidade está menor no momento da colisão. Então, a importância desse equipamento é incontestável numa rodovia federal. E outra é a fiscalização da alcoolemia, a utilização do equipamento bafômetro. Mais de 11 mil testes só agora em maio. 41 motoristas foram presos, porque estavam acima do 0,33 e 138 receberam a multa porque tinha algum índice de álcool. Então significa que nós evitamos o risco de 138 graves acidentes de motoristas que estavam sob efeito de álcool. Então, quando você aperta essa fiscalização, você tem dois efeitos. O educativo, que os motoristas deixam de consumir bebida alcoólica para pegar a estrada, e o outro, quando você aborda e interrompe a viagem, você impede que ele se envolva em um acidente logo à frente. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas antes dá tempo de perguntar e ter a sua resposta. Você citou aí, superintendente, a questão do bafômetro, né? Ele é obrigatório porque houve um tempo que havia esse questionamento jurídico, inclusive, porque o motorista não teria, em tese, obrigação de produzir prova contra si. Mas aí depois houve reviravolta, houve recurso, enfim. Eu não sei como é que está a situação hoje, queria que você informasse. E, sim, além disso, qual que é a autonomia de um policial rodoviário federal na abordagem averiguar o interior do veículo? Se ele teria que ter uma autorização, se eu sou dono do carro, fala, não, cadê a autorização, cadê o mandado? Poderia ter esse tipo de alegação, e se tiver, qual é o modelo exato de como proceder? Vamos lá, posso responder antes do comercial? Agora, por favor, então, tá antes do bom. comercial. A legislação da alcoolemia, ela tinha essa discussão. Eu não vou soprar para não produzir prova contra mim mesmo, né? Ok, constitucionalmente houve essa discussão, sofreu uma alteração legislativa e incluiu a recusa. Então, quando o motorista ele recusa, ele é convidado a soprar. Ele não quer soprar, ele se recusa, a penalidade administrativa, ela é a mesma se ele soprar e der o índice de efeito de álcool. Então, ele vai ser autuado pela multa de R$ 1.937, terá que apresentar um motorista para levar o seu veículo. Então, fica retido o veículo. Se ele soprar, tem o índice, ele tem até 0,33, é apenas uma infração administrativa. Ultrapassou o 0,33, além da multa administrativa, tem a condução dele detido para a Polícia Civil, que já caracteriza crime de trânsito. Então, independente dele fazer o teste ou não, há recusa. E tem, para a recusa, o termo de constatação de embriaguez. O policial avalia. Ele está com os olhos vermelhos, ele está com a voz embargada, ele está desequilibrado, ele está alterado, ele está com teor alcoólico. Ele faz os apontamentos ali e constata que, embora ele não soprou, ele tem os elementos que podem constatar isso, encaminha para a delegacia. O delegado pode pedir um exame de sangue para comprovar isso.
A segunda parte da pergunta foi sobre a sobre autonomia. a abordagem, né? Então, toda abordagem, o policial, essa também é uma discussão muito intensa já de muitos anos, né? O policial, além da documentação, ele faz a averiguação no interior do veículo, porque ele precisa acessar os equipamentos obrigatórios. Então ele vai acessar o funcionamento do cinto de segurança, o triângulo, o step, veículos de carga têm outros itens a mais. E se houver uma fundada suspeita, né, de acordo com a rota desse veículo, né, de onde ele está vindo, para onde está indo, né, a conversa que gera no momento da abordagem, ele pode, se ele tiver o cão farejador, ele faz a utilização desse cão, que já facilita muito, né? Ou então ele vai fazer a averiguação em alguns locais do veículo que a gente já sabe que há o transporte de drogas ou de armas. Olha só. Tá aí, informação na veia. Eu adoro isso porque é a oportunidade que a gente tem de buscar informação diretamente de quem está na lida diariamente, não é? E ninguém conhece as rodovias, especialmente as federais, no estado de Mato Grosso, mais do que Arthur Nogueira. Ele está aqui, ó, décadas aí, o pessoal não aguenta mais ver a cara dele, mas ele está lá. Está lá e por competência, né? Porque o conhecimento gera competência. A gente vai para o intervalo comercial. Rapaz, olha só. Antes de irmos, Lorenberg não fala nada. Lorenberg devia me ajudar de vez em quando aqui a avisar que tem o negócio para falar aqui do Rio Grande do Sul, para ajudar nossos amigos gaúchos. Com certeza. O Grupo Gazeta de Comunicação, sensibilizado com a tragédia no Rio Grande do Sul, une esforços com a Águia Sul Transportes, Lojas Moda Verão, Casa da União Santa Luzia e também a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E contam com você nesta causa. São inúmeros desabrigados que precisam da ajuda de todos nós. Socorrer quem mais precisa é um ato de amor. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. É hora de agir. Doe alimentos não perecíveis, água mineral, material de limpeza e higiene pessoal. Entregue sua doação nas lojas Moda Verão, no Grupo Gazeta de Comunicação, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil. Informações pelos telefones 653612, 6507, 653612, 6190. Agora sim, vamos para o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Eu queria mandar um abraço para o Humberto, rapaz. Encontrei com o Humberto, foi ontem, foi hoje? Acho que foi hoje pela manhã. Eu encontrei com ele no Shopping Pantanal. Acompanha sempre aqui o programa Opinião. Manda um abraço para a gente lá, Paulo. Falei, pra gente quem? Eu, a Luzia, minha gloriosa esposa, e o meu filho também, Humbertinho, que é o Humberto Júnior. Obrigado pelo carinho de vocês aí da companhia, viu? O Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, traz o seguinte. O senador Wellington Fagundes, que é do PL, ele defendeu a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, declarado inelegível após ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Durante entrevista ao Jornal do Meio-Dia, da TV Vila Real, canal 10.1, nesta segunda-feira, dia 27, o parlamentar citou os casos do presidente Lula e também de Sérgio Moro, que conseguiram decisões favoráveis na justiça para não perder seus respectivos direitos políticos. Abre aspas, eu fiz um giro pelo nortão do estado e é impressionante como o povo quer a volta de Bolsonaro. O Moro foi inocentado e hoje já tem um movimento
muito forte entre nós, porque o presidente Bolsonaro tem que ser anistiado, defendeu aí o glorioso Wellington Fagundes. A anistia é uma forma de extinção da punibilidade prevista no Código Penal. Basicamente, é uma espécie de perdão concedido dentro da lei a algum crime cometido. É necessário que um projeto de lei seja proposto e que tramite e seja aprovado pela Câmara e pelo Senado. E então vá à sanção presidencial para só então a anistia entrar em vigor. A instauração de uma nova comissão processante que pode caçar o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, pode ganhar peso diante da Operação Miaste, deflagrada na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá na manhã desta terça, dia 28. Pelo menos é o que os vereadores da bancada da oposição acreditam. Durante a sessão desta terça, a autora do pedido de investigação, a vereadora Maísa Leão, do Republicanos, disse que o requerimento já possui 8 votos. Abre aspas para ela. Nós precisamos de 13 votos para ela passar. Fica o convite para a população acompanhar a votação na próxima terça-feira e ver quem vai se posicionar a favor da população e quem vai se posicionar como colete salva-vidas de Emanuel Pinheiro, fecha aspas, disparou a Maísa. Em meio às discussões, os parlamentares repercutiram as diligências que apuram fraudes em licitações nos anos de 2021 a 2023 na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Familiares da primeira-dama Márcia Pinheiro, hoje filiada ao PV, também foram alvos das buscas. Os opositores chegaram a levar um bolo para, aspas, celebrar a 20ª operação policial na prefeitura. O vereador Demilson Nogueira, do PP, ainda aproveitou a oportunidade para rebater as declarações de Emanuel, que classificou a oposição como, abre aspas, picolé de chuchu. Lorenberg, e aí? Mais uma operação. Eu estou rindo porque, assim, o pessoal aproveita o embalo do sábado à noite, né, e acaba fazendo firula. Esses dias entraram lá no plenário com um nariz de palhaço, né? Hoje o negócio do bolo. Mas não é por acaso, não quero justificar nada, não quero incentivar coisa nenhuma, mas o fato é que hoje, com essa nova operação aí, enfim, o Emanuel, que já não estava confortável, agora está mais ainda, aí envolvendo agora familiares da primeira-dama, evidentemente que é tudo, não é, vai tudo virar, é tudo acusação, vai se defender e tudo, mas o fato é que é mais desgaste para Emanuel Pinheiro nesse apagar das luzes na gestão. Como é que você avalia isso aí? Paulo e amigo telespectador, veja, toda denúncia tem que ser investigada ao pé da letra, mas investigada mesmo, com todo o rigor que demanda a investigação, todo o rigor. Até porque o autor da acusação, que é o Ministério Público, precisa de ter toda a documentação e toda a investigação para fazer uma boa acusação. Caso contrário, corre o risco de beneficiar o infrator, de beneficiar quem cometeu o crime. Uma investigação mal feita beneficia o infrator, amigo, mas muito tranquilamente. A segunda questão que a gente tem que levantar, veja, essa operação de hoje reforça a ideia que todos nós deveríamos saber. O instrumento busca e apreensão
é imprescindível numa investigação de corrupção. É imprescindível, amigos. Embora tenha alguns mágicos aqui no estado de Mato Grosso que fez uma operação sem busca e apreensão. A busca e apreensão é imprescindível. Por quê? Corrupção é uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. Porque você tem o autor da corrupção ativa, Tem o passivo. que está lá no artigo 333 do Código Penal, e o autor da corrupção passiva, que está lá no artigo 316 do Código Penal. Se você não tem a busca e a apreensão, você não pega o autor da corrupção passiva. Você só pega o autor da corrupção ativa, mas da passiva não. Por isso que você tem uma lista de 22 empresários indiciados por corrupção ativa e nenhum por corrupção passiva. Então, a busca e a apreensão é imprescindível, amigos. Imprescindível mesmo. Está se referindo na outra operação, essa dos 22. A outra operação, que não tem nada a ver com a operação da Polícia Federal hoje, Tá. que está perfeita. É exatamente dessa maneira. Busca e apreensão, prisão quando for o caso. Parece que não houve prisão nessa operação, né? Não houve. Não houve prisão. Mas está correta. É assim que deve ser feita. Sem firulas, sem festa. Porque se fazer muito carnaval, nós já tivemos um momento desse. Muito carnaval e lá na frente não se tem nada de prático. É preciso a punição rigorosa com aquelas pessoas que de fato têm prova sobre os seus ombros. Esses empresários indiciados aí... Foi na citados, Operação Espelho. É isso que eu ia falar agora. Ia completar a informação. Foi na Operação Espelho que ocorreu, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, no âmbito aqui da Secretaria de Estado de Saúde. E essa agora, de hoje, foi aqui na Secretaria Municipal de Saúde e deflagrada pela Polícia Federal. Ou seja, o Manuel Pinheiro não vai ter como alegar de novo o que ele usa sempre de argumento aí, dizendo, não, perseguição, o governador está usando. Essa foi da PF, nego. Agora o trem está meio... Agora bora ver até onde vai isso aí, né? Lorenberg, nosso glorioso Arthur Nogueira está aqui. Eu queria que você abrisse, o superintendente da PRF está aqui, abriu o bloco de perguntas aí. Mas, superintendente, no bloco anterior, o senhor falava de acidentes, o senhor falava de que alegra muito quando se tem a duplicação de uma rodovia. O senhor deu até um exemplo de 15 quilômetros de duplicação. E eu ouvi, todos nós ouvimos, há muito tempo, de que a BR-163 seria a mais letal, a mais violenta, com maior número de acidentes. Sobretudo quando era a antiga Nova do Oeste, né? Rota do Oeste, e agora está a nova Rota do Oeste. Falava-se muito ali. E aí eu faço a pergunta, qual é a BR mais letal no estado de Mato Grosso? É a 163 de fato? É a 174? Qual é a BR mais letal? Se nós pegarmos as estatísticas de 2023, e aí o senhor traz exatamente o tema letalidade. Então, pode ocorrer muitos acidentes, mas eles não terem vítimas, ou as vítimas serem vítimas leves. Quando você traz para o campo da maior letalidade, que são vítimas graves e mortes, uma surpresa, 2023. A rodovia mais letal é a BR-174, porque enquanto a 163 e a 364, elas têm de 10% a 11% de letalidade, de mortes nos acidentes, a 174 apresentou quase 21% de letalidade. Isso guardado as proporções, porque... Pelo número de acidentes, a quantidade de pessoas que morreram. É isso. Aí, guardadas as proporções, a 174 ela se torna mais letal. E quando você vai olhar as causas do acidente e a característica da via, nós detectamos que é pelo fato de ser uma via com menos trânsito de veículos de carga, mais linha reta, onde os veículos imprimem uma maior velocidade e as colisões se dão entre dois automóveis, geralmente com mais de um ocupante em cada veículo.
Então são acidentes mais graves pelo choque da velocidade da massa desses veículos na BR-174, que é a região de Cáceres, sentido o estado de Rondônia. Arthur Nogueira, eu quero lhe questionar o seguinte agora, rapaz. Olha só, a PRF tem toda a autonomia nas rodovias federais. Ocorre que no estado de Mato Grosso, que faz divisa aí com Bolívia, por exemplo, os 720 quilômetros de fronteira seca, ali tem muitas cabriteiras, cara. E aí, o que acontece? Nas cabriteiras, elas fogem do perímetro, fogem das rodovias, né, das BRs. Vocês têm autonomia, têm legitimidade, a palavra é essa, legitimidade para fazer o trabalho também nessas cabriteiras ou até em estradas vicinais, enfim, paralelas ou estaduais, sem que haja o respaldo ali da Polícia Militar ou coisa do tipo? Sim, nós atuamos nas rodovias federais em áreas de interesse da União. Então, quando há essa característica da fronteira com a Bolívia, aqui em Mato Grosso, hoje nós temos o GEFRON e o Exército Brasileiro atuando nessa região. Então a Polícia Rodoviária Federal pouco faz ações ali, mas se necessário for, sai da rodovia e vai atuar no combate ao tráfico de drogas, por exemplo. Mas se vocês prendem um fulano, traficante lá, não é, numa cabriteira ou numa rodovia estadual, ainda que seja naquele... Ele não pode, na justiça, na justiça já, logo no, não sei se tem audiência de custódia para isso, mas logo na primeira tentativa, ele não pode derrubar isso aí, ó, porque você cometeu algo que não está dentro da sua jurisdição. Qualquer cidadão, diante do cometimento de um crime, tem o dever de agir. Então, qualquer policial, onde quer que ele esteja, ele também agirá. Então, independente se é civil, militar ou das polícias da União, diante do tráfico de drogas, fará a ação, conduzirá o cidadão à delegacia da circunscrição daquele município onde ele foi flagranteado. Ótimo. Vamos para mais um breve intervalo comercial, mas uma coisa rápida, de 1 minuto e meio, a gente retoma aqui nosso bate-papo com Arthur Nogueira, superintendente da PRF aqui no estado de Mato Grosso, um instante só. Você quer perguntar isso agora? Eu estava falando com o Lorenberg aqui, começa a fazer. A entrevista continua aqui no intervalo, aí eu achei que ele fosse perguntar o negócio. A gente fica perguntando, aí não deu tempo de concluir a pergunta e voltou aqui ao vivo. Estamos entrevistando Arthur Nogueira, ao vivo, superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Mato Grosso. Já que o Lorenberg não vai perguntar, vou perguntar aqui algo que eu fico pensando, rapaz, olha só, Sorriso, uma potência do agronegócio, não é? Até por isso, pelo desenvolvimento, pela riqueza que ali produz, atrai tudo, coisas boas e coisas que não são boas, né? Por exemplo, a criminalidade tem aumentado sistematicamente, ali tem facções, junta com Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, aí tem Sinop mais adiante, ali vira um bolsão, a turma que não tem o que fazer, os malas vão tudo para lá. E é trabalho para as forças policiais, né? E Sorriso, Arthur Nogueira, por que eu estou abordando isso? Porque tem um teste nacional aí que envolve 5 municípios. Sorriso é um deles, que a PRF ali terá acopladas as câmeras. Eu tenho uma notícia mais completa aqui, é que durante 5 meses, também conhecido como 150 dias, a PRF, não é, lá de Sorriso, contará aí com um reforço das operações, 12 câmeras de segurança que serão afixadas nas viaturas e nas fardas dos policiais. Conta pra gente que experiência é essa. Bom, eu vou fazer um breve histórico para que quem está nos acompanhando possa entender esse momento que a PRF vive.
A PRF, há 12 anos, ela vem já se tornando cada vez mais tecnológica. Então, hoje, o policial não tem trabalho com papel. Ele entrou na PRF, tomou posse, ele já vai no núcleo de patrimônio, ele vai receber um celular, um smartphone. Ali tem todos os sistemas da PRF. Então, o cidadão passa hoje, vê o PRF lá, fiscalizando e olhando o celular, ele está fazendo a checagem do veículo, das pessoas que estão no interior do veículo. Então, ele vai ter acesso a imagens, a rota desse veículo, como é que está essa documentação, se ele tem mandado de prisão, está tudo ali nos sistemas da PRF. E isso foi avançando até chegar o momento agora da utilização das câmeras, que já eram utilizadas por alguns policiais, que compravam as próprias câmeras por entender que era uma segurança para ele no momento da fiscalização, no momento da ação. Por quê? Porque surgiam muitas denúncias por meio da ouvidoria, por meio da corregedoria, infundadas. E o policial se chateava, eu estou trabalhando corretamente e vou ter que responder uma denúncia de algo que eu não fiz. Aí ele investia numa câmera. Por quê? Quando você coloca uma câmera, e eu utilizei uma dessas que eu adquiri por 3 anos, né, nos últimos anos que eu estive em operação, o cidadão já se sente inibido quando ele vê a câmera ali no peito do policial. Então, se ele está estressado, ele já se acalma. Se ele tinha em mente alguma proposta a fazer para o policial, ele já não fará. Então, o tom de voz já permanece normal. Então, já evita o problema, é um caráter preventivo. E nas ações de combate ao crime, né, onde o policial está ali, dá um sinal para abordar, esse veículo não obedece o sinal do policial e ele tem que sair atrás com a viatura. Então, tudo isso aí, as câmeras vão ajudar para realmente reconstituir o que de fato aconteceu. Imagem e som. Então, esse teste em Sorriso, Paulo, que você traz, é uma comissão criada por uma portaria do diretor-geral em Brasília, que está em 5 regiões do país. E nós escolhemos Sorriso pelas suas peculiaridades. Ali em Sorriso acontece de tudo que a gente tem no estado. Né? Do crime ambiental, tráfico de pessoas, trabalho escravo, né, desmatamento ilegal, acidentes infantil graves, né, exploração sexual infantil. Então, tudo acontece mais centralizado naquela região. Que Sorriso, a delegacia de Sorriso, pega da divisa de Nova Mutum com Lucas do Rio Verde até a divisa com Pará. A gente ainda entra um pouquinho para atender a BR-163 no estado do Pará. Então, ali se farão esses testes, os policiais estão utilizando durante as abordagens, as viaturas também. Essa comissão, ao final, fará um relatório para que possa gerar qual equipamento dos 5 que estão testados serão aproveitados, que poderão ser adquiridos pela instituição para utilizar em todo o país. Poderá ser uma rotina, então, no futuro. Sim, né? É para virar uma rotina. Assim como os sistemas móveis nossos são uma rotina, hoje a frequência do policial é georreferenciada quando ele chega pelo celular, né? Onde o policial está, ele é georreferenciado através do smartphone, através do rádio digital. E vai gerar um manual de procedimento da utilização das câmeras. Então, para todas as fiscalizações que nós temos, existe esse manual de procedimento, que nada mais é como o policial deve proceder nessa ou naquela atividade que ele vai exercer. Então, é uma segurança para o agente, uma segurança para o cidadão. Para o Ministério Público, professor, é excelente para utilizar como provas, né, para o judiciário, são provas incontestes. Né? Para todo mundo, né? A questão do suborno também, né? Se você está com a câmera ali, o cara pensa 10 vezes antes de querer tentar subornar o policial, né? Porque tem muito disso também. O cara está irregular até a tampa mas aí o cara alega, o policial alega, houve tentativa de suborno. Não houve, não houve. Está ali a gravação. Sim, está ali. Por exemplo, as operações leis secas integradas que existem, quem vai fazer a abordagem já utiliza a câmera. E essas imagens são utilizadas para a denúncia do Ministério Público. Elas são armazenadas e né, anexadas ao inquérito do crime. Professor Lorenberg. Eu vou pegar carona exatamente nessa resposta, superintendente, para pedir
duas respostas. A primeira delas, o senhor já deu a dica de que é favorável às câmeras do policial, na farda do policial, da Polícia Rodoviária Federal. É bom deixar claro isso também. Exatamente. É da Polícia Rodoviária Federal. Até porque a Polícia Militar no estado de Mato Grosso é resistente, tem um projeto de lei do deputado Wilson Santos de fevereiro de 2023. Até hoje não saiu do lugar. Está lá parada. Mas voltando na questão, o senhor já deu a dica que é favorável a essas câmeras. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão, da desmilitarização da Polícia Rodoviária Federal. Em recente entrevista, o senhor passou a clareza, pelo menos a meu juízo, de que era contrário à militarização da Polícia Rodoviária Federal. O porquê que o senhor é a favor da desmilitarização? Primeiro, vale ressaltar que a PRF nunca foi militar. Ela é uma instituição da administração pública civil. Está dentro das polícias da União, onde está a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, artigo 144 da Constituição Federal. Então, ela nunca foi militarizada. O que se tentou fazer no governo anterior foi trazer as doutrinas militares para dentro de uma instituição civil, e isso incomodou grande parte do efetivo. Porque ele não fez concurso para uma instituição militar, ele fez concurso para uma instituição civil. E nós utilizamos o uniforme para efeito de identificação. Tanto é que não é chamado de fardamento, é uniforme da instituição. Nós temos um manual de identificação visual que regulamenta tudo isso. Então, as doutrinas são diferentes na nossa universidade, na formação dos policiais. Então, houve um momento em que se tentou trazer para dentro da instituição e mudar tudo isso, como, por exemplo, tirou-se da grade curricular da formação das últimas 2 turmas a matéria de direitos humanos, que recentemente todos os policiais dessas 2 últimas turmas, 2021-22, foram chamados a fazer a matéria de direitos humanos, que existe na grade de formação da Polícia Rodoviária Federal. Então, era algo que incomodava o efetivo, que foi corrigido nesse primeiro ano de governo, já iniciando com o ex-ministro Flávio Dino e dando continuidade no ministro Lewandowski. E quanto à primeira questão, o senhor reforça a importância da câmera. Eu utilizei a câmera e sei que ela protege. É uma proteção para o agente, uma proteção para o usuário e é a transparência da administração pública no momento da abordagem. Vai extirpar o disse-me-disse. Ela mais protege do que inibe, porque o policial, muitos aqui no âmbito regional, na PM, já vi gente falar assim, inibe, o policial não vai estar com medo, com receio de agir, porque qualquer coisinha pode ser legado contra ele, Ou você tem confiança no seu policial, ou você não tem. Se você estiver atuando dentro da norma, da legalidade, não há o que você temer. Mas o jargão que eu vou utilizar, não, todo mundo utiliza um xingamento uma hora ou outra, isso não tem problema nenhum. Mas e a minha privacidade? É por isso que terá um manual de utilização. Então, se o policial está lá dentro do posto, chegou aquele momento que ele está 24 horas lá, ele precisa tomar um banho, ele precisa parar para fazer a sua refeição, suas necessidades fisiológicas. É claro que essa câmera não estará ligada. Agora, partiu para a ação, que é aquele enfrentamento com o usuário, enfrentamento no bom sentido, o contato, a abordagem, essa câmera é uma segurança para o policial. Ok, vou caminhar para o final aqui, eu tenho que já quase que encerrar o programa aqui. Eu gostaria muito de fazer a seguinte pergunta. Como que está, eu não sei se você tem computado isso no sistema lá na PRF, Arthur Nogueira, sobre o quantitativo de drogas, no plural, quantitativo apreendido, no que diz respeito ao ano de 2023. Por que eu pergunto isso? Houve um tempo aí, nos últimos 4 anos, alegava-se que
a PRF batia todos os recordes de apreensão de drogas. Entretanto, eu não sei como é que está a situação de 23 para cá. Como é que está? 2023 nós batemos o recorde histórico. Chegamos a quase 520 toneladas de drogas no Brasil. Superamos todos os anos a história da PRF. Esse ano a gente já vem também numa crescente. Nós chegamos a quase 6 toneladas só aqui em Mato Grosso. Entre cocaína, um crescimento muito grande do skunk, que é a maconha alterada em laboratório, e também da maconha que continua... Aquilo que passa do Mato Grosso do Sul e do Paraná e de Santa Catarina, a gente até consegue interceptar aqui, porque lá eles fazem apreensões de 23 toneladas, 5 toneladas, é muito comum de maconha. É porque o Paraguai ele tem uma produção que, se ele não mandar para fora, ele não consegue escoar. Dá uma superprodução. Então ele tem enviado bastante aqui para países como o Brasil. E uma determinação do Ministério da Justiça é fechar essa fronteira com o Paraguai. Então o efeito é o aumento das apreensões nesses estados. E aqui não é diferente com a cocaína. 23, então, foi de quanto? Só Mato Grosso tem de cabeça? Mato Grosso, quase 13 toneladas. Quase 13 toneladas. Maconha, cocaína, com ênfase na cocaína, quase 10 toneladas de cocaína. Maior parte vindo da Bolívia. Maior parte destinado desse país. Destinado não, originado desse país. Lá da coisa, né? Da Bolívia. Lorenberg, se você for capaz, uma bem curtinha para ele responder de forma mais curta ainda. Mas muito rapidamente, dentro da carona aí. O senhor chegou a dizer, não há uma centralização, é muito dinâmico o tráfico de drogas. Não há uma centralização no local só, mas ela é dinâmica. Explica direito para nós isso tudo, para a gente entender. Explica direito, mas em um minuto, só que eu tenho aqui. Hoje são várias facções atuando nesse ramo. Essa droga ela tem entrado pelo estado via aérea e ela sai do eixo que antigamente era conhecido Cáceres Pontes Lacerda, pela BR-070. Então ele lança em regiões do interior do estado, como Campo Novo, ali na região norte do estado, e é distribuído essa droga em veículos de carga, embaixo de cargas como milho, soja, madeira, carvão, dentro de câmaras frigoríficas que transportam carnes congeladas e em veículos pequenos, porque aí a possibilidade dele perder é menor. Então ele pulveriza isso nesse tráfico. Então ele vai dinamizando a forma de escoamento dessa droga. Isso dificulta para a segurança pública, porque nós temos uma malha rodoviária federal e estadual hoje pavimentada que leva para todos os estados vizinhos. Ok, Arthur Nogueira, superintendente da nossa PRF, Polícia Rodoviária Federal aqui em Mato Grosso, muito obrigado por mais essa importante, cheia, recheada de muitas informações importantíssimas. Obrigado, e esse espaço aqui continua a postos para bem informar. Sim, a PRF agradece, é sempre um prazer vir aqui nessa bancada e falar com aqueles que acompanham o programa Opinião. A todos da PRF aí, aos agentes, a gente que fala, né? Os agentes lá, a Regiane que está ali, que é nova, eu não conhecia, obrigado também, viu? Lá da comunicação, da PRF. Lorenberg, até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui também nessa área da questão da segurança aí, né? A gente vai falar com o delegado adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da FVA, o João Paulo Girão. É o FIRP, eu acho, né? Vai estar conosco aqui, já foi da Polícia Federal. O FIRP tem uma experiência enorme, está cheio de novidade na nossa DFVA. Amanhã aqui o João Paulo vai estar conosco ao vivo no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.